Nós vimos, por exemplo, Noé como tipo de arrebatamento da igreja. Nós vimos também ali Ló como símbolo de arrebatamento da igreja. Nós vimos Enoque como símbolo do arrebatamento da igreja. Mas nós temos que aprender algo mais glorioso dentro desses tipos. O que é considerado o tipo de arrebatamento mais explícito na Bíblia que relata o arrebatamento da igreja. Pode passar o slide, por favor? Aí, pare aí. Que é a narrativa de Rebeca. Tem alguém com o nome Rebeca aqui? Ali, estaria a nossa Rebeca. Rebeca, a história de Rebeca é uma das histórias mais lindas que a Bíblia pode mencionar. É uma história de amor. É um romance preparado para que nós possamos entender algo sobre o arrebatamento da igreja. E para entendermos melhor, convido a igreja a estar de pé para fazermos menção à palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 24, que é a base do nosso estudo hoje. Nós deixamos esse último tipo do arrebatamento da igreja porque cremos que ele é o tipo mais importante que possamos aprender da palavra de Deus. Aleluia. Em Gênesis capítulo 24, você vai até o penúltimo versículo, que é o versículo 56. Vamos ler também o 57. Gênesis capítulo 24, do versículo 56 e 57. Todos acharam? Digo amém. Diz assim: ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu Senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos-nos. Agora vá até o 67, versículo 67. Diz assim: e Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e a tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Tá bom até aí. Poder sentar dando glória a Deus. Meus amados, volte lá, por favor. Meus amados irmãos, como eu lhes disse, é uma história de amor, é um romance descrito na Bíblia, e é um romance tão belo que cânticos já foram feitos por esta passagem. A história de uma donzela que morava em um lugar muito distante chamado Harã. O nome dela era Rebeca. E um dia, Abraão, que recebeu a sua promessa, a promessa de um filho da sua herança, e o seu filho chamava-se Isaque. Isaque, quando chegou na sua maioridade, o seu pai percebeu que ele precisava desposar, que ele precisava casar. Então, Abraão chama o seu servo mais fiel. E o seu servo mais fiel, ele tinha por nome Eleazar. Eleazar era o seu servo mais fiel. E ele chama o seu servo, e Eleazar chega a Abraão. Abraão senta na sua cadeira, no meio da sua tenda. O seu servo chega com o rosto inclinado ao chão,
em honra ao seu Senhor. E diz: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Abraão diz a ele: tu és o meu servo fiel, e por conta disso tu vais atrás de uma esposa para o meu filho. Abraão faz algo inusitado, algo que não foi mencionado na Bíblia em parte nenhuma, até o capítulo 24 de Gênesis. Ele diz para o seu servo se abaixar e tocar a parte de baixo da sua coxa e ali fazer o juramento. Descobriu-se, os historiadores, que quando nesta época alguém fazia um juramento de coxa, era um juramento mortal. Era um juramento que, quando se fazia esse juramento, quando a pessoa prometia o que for que acontecesse, ela teria que cumprir, senão ela estaria jurada de morte. Quando Eleazar se abaixa e faz esse juramento, Eleazar sai dali, e quando ele sai, ele pede para que ele seja abençoado, para que o seu propósito seja cumprido. Abraão o abençoa, e quando Abraão o abençoa, então está ali e começa a história de romance bíblica no capítulo 24 de Gênesis. E ali nós temos menção da palavra de Deus. Quando Jesus está diante dos seus discípulos, e ali diante dos seus discípulos ele começa a dizer que ele vai ascender aos céus. Os seus discípulos começam a ficar preocupados, e por ficarem preocupados, então eles, angustiados por isso, Jesus vai e dá uma notícia esperançosa aos seus discípulos. E diz a eles: olha, não se preocupem, porque eu irei para o Pai, mas o Pai vos enviará outro no meu lugar. Ele enviará o Espírito Santo de Deus. É aí que nós temos que pegar algumas chaves do nosso ensinamento. Primeira chave, entender qual é a posição de cada personagem. Primeiro personagem é Abraão. Abraão é representado nessa história como Deus Pai. O segundo personagem é Isaac. Isaac é representado nessa história como Jesus Cristo. Terceiro personagem da história é Eleazar. E Eleazar é representado nessa passagem como o Espírito Santo. E nós temos outro personagem, Rebeca. Rebeca é representado nessa história como a igreja. Diga glória a Deus. Você é a Rebeca de Deus nessa história. Aleluia. A noiva de Cristo. Depois de receber a bênção, Eleazar, que representa o Espírito Santo, ele sai em retirada para ir atrás da noiva do seu Senhor. Passa o slide, por favor. Aleluia. Rebeca, em Gênesis 24, apresenta um tipo do arrebatamento, através do simbolismo nupcial, ou seja, casamento. O servo de Abraão, representando o Espírito Santo, foi enviado para buscar uma noiva para Isaac, representando Cristo. E nós temos 3 pontos para aprender aqui nesta lição sobre a história de Rebeca como o arrebatamento da igreja. Primeiro ponto, o servo enviado pelo Pai. Assim como o Pai enviou o Espírito Santo ao mundo para chamar e preparar a igreja como noiva para Cristo. Então peço, meus amados irmãos, abrirem em João capítulo 14 e versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 16.
Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro, o Consolador, para que fique convosco para sempre. Eleazar é representado pelo Espírito de Deus, e ele é enviado, e ele vai à terra de Harã. Por que ele é enviado à terra de Harã? Porque Harã foi o lugar onde Abraão saiu da terra de Harã. Lá no capítulo 12 de Gênesis, vai dizer que Deus tem um encontro com um homem chamado Abrão. E quando ele tem esse encontro, ele vai e faz uma menção extraordinária a Abrão. Deus vai dizer para ele: olha, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Abraão, sem hesitar, ele larga tudo em Harã, larga a riqueza do seu pai, que fazia ídolos para sustentar-se. Ele larga a sua pequena fazenda e traz poucos servos e pouca fazenda consigo para este caminho. E ele vem na fé, uma terra que ele não conhece, uma terra que é hostil, que é a terra de Canaã. Mas quando Abraão despede Eleazar e manda para Harã, o que significa que tudo que Deus faz tem um princípio de Deus. Eu vou falar novamente. Tudo que Deus tem preparado para a sua vida é porque tem um princípio de Deus. Aleluia. Significa que aquilo que Ele está preparando para a sua vida, Ele vai trazer desde a origem, porque é na origem que está o princípio de Deus. Quando Deus, no capítulo 2 de Apocalipse, vai fazer menção à igreja de Éfeso sobre chamar a sua atenção, ele vai dizer: olha, tenho porém contra ti que esqueceu do primeiro amor. Desde já, volte ao primeiro amor, volte à sua origem. Toda a origem de Deus tem o princípio de Deus. Quando Deus entra na sua vida, Ele entra para trazer o princípio de todas as coisas, porque é no princípio que está as coisas de Deus. Eleazar segue para a terra de Harã, e Eleazar vai como Abraão saiu da terra de Harã e foi para Canaã, sem conhecer a terra. Eleazar não conhecia a terra de Harã. E Eleazar não conhecia a família de Abraão. Quando ele chega nessa terra, ele vai até um poço. Diga poço. Aleluia. Olha só que interessante. Quando ele chega neste poço, ele chega Eleazar com os camelos e os servos que ele levou para o poço. Poço representa saciamento de sede. Quando Jesus chega no poço, aonde está ali uma samaritana, todos conhecem a história. No final ele vai dizer: olha, você quer água desse poço para saciar a sua sede, porém eu tenho uma água que se tu beberes, tu nunca mais sentirás sede. Quando Eleazar chega ali naquele poço, ele vai fazer uma oração interessante. Ele ora a Deus e diz: Senhor, se porventura eu que estou diante deste poço, chegar uma donzela deste lugar, e ela vir com seu pote, e eu pedir água para ela, e ela dizer: eu te dou água. E além de me dar água, ela vai dizer: também vou dar água para os teus camelos. Aí eu vou crer que o Senhor está na direção deste negócio. Sabe o que
faz Deus estar na direção dos teus negócios é a tua oração. Quando você passa uma vida de oração, Deus ele está nos seus negócios. Deus só está no negócio de alguém quando alguém está em oração. Aleluia. Terminando de orar, Eleazar, ele, aleluia, ele vai ali aguardar e chega uma donzela. E ela vem alegre àquele poço. Vem com seu cântaro, se aproxima daquele poço e vê Eleazar. Mas ela vai em direção ao poço. E quando ela chega ali, Eleazar vai dizer: moça, dá-me de beber. E ela vai dizer: eu dou sim. Inclusive já tem água aqui no meu pote, bebo. E ainda tem mais. Esses são os seus camelos. Vou dar de beber aos seus camelos também. Quando Eleazar vê aquilo, ele se prostra no chão e começa a adorar a Deus. Sabe o que faz você se alegrar em meio às dificuldades? Primeiro, é a oração. Segundo, depois que receber a bênção, não torne isso como comum, porque quando você receber a bênção, você tem que glorificar a Deus, você tem que testemunhar o que Deus faz na sua vida. Sabe por quê? Porque o que Deus faz na sua vida é maravilhoso demais para que você fique calado. Ponto 2. O servo não fala de si mesmo. Assim como o Espírito Santo não glorifica a si mesmo, mas glorifica a Cristo. Abra aí João capítulo 16, já que a sua Bíblia já está aberta em João 14. Vá até João capítulo 16 e nós vamos ler o versículo 13 e também o 14. Versículo 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Já diz a palavra de Deus, se você for falar, fale segundo a palavra de Deus. Sabe o que é glorioso na nossa vida? É quando nós falamos de Jesus. Quando estamos nas rodas de amigos ou de familiares, muitas coisas se fala de filme, se fala de futebol, se fala de série, ou seja lá o que falam da história da família, mas há algo diferente quando falamos sobre Jesus. Quando falamos de Jesus, o nosso peito começa a esquentar. Quando falamos de Jesus, a nossa mente começa a se alegrar. Quando falamos de Jesus, algo acontece de diferente no lugar. Quando falamos de Jesus, as coisas são maravilhosas no lugar. E sabe o que acontece quando falamos de Jesus? Jesus se apresenta no meio, porque ele disse: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei ali no meio. É glorioso. Jamais nós devemos fazer referência a alguém, jamais nós devemos exaltar alguém, ainda que a Bíblia diz que devemos honrar a quem tem honra. Honrar e exaltar é diferente. Exaltar, nós temos que exaltar é Jesus. É Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser lembrado, é Jesus.
E quando fazemos isso, a presença de Deus é real no recinto. Terceiro ponto, a noiva é chamada de um povo distante, Arã. Aleluia. Olha lá, Rebeca vem de uma terra distante, que é Arã, representando os gentios chamados de longe para se tornarem a noiva de Cristo. Já que você está em João, está pertinho de Atos. Abra em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 9 em diante. Atos capítulo 10, versículo 9 em diante. Diz assim: e no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, na qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E versículo 16: e aconteceu isto 3 vezes, e o vaso tomou a recolher no céu. O apóstolo Pedro, ele recebe uma visão de Deus. E quando ele recebe esta visão, o apóstolo Pedro antes estava pregando somente para os judeus o evangelho da graça. Mas Jesus, ele não queria que esse evangelho fosse pregado apenas aos judeus, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 10, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também diz pela palavra de Deus que a vontade de Deus é que todos se salvem. Deus tem plano de salvação para toda alma nesta terra. Aleluia. Lá em João capítulo 1 e versículo 11 vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram, que eram os judeus. Mas no versículo 12 vai dizer: mas todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo havia esquecido isso, estava pregando somente para judeus, não queria pregar para gentios, porque entendia ele que os gentios eram imundos diante de Deus. Mas Deus dá uma revelação, uma visão para ele, deste lençol como vaso, ali, e ele vê muitos animais, quadrúpedes e répteis, que segundo o Antigo Testamento não poderiam se alimentar desses animais, os judeus. Mas quando Deus vem na visão e diz: olha, mata e come, Pedro se retruca dizendo: jamais comi coisa imunda, não vou comer não, Senhor. Mas Deus dá uma direção para ele e diz: como você pode chamar imundo aquilo que eu santifiquei? Esses animais estão representando os gentios, nós, hoje alcançados pela graça. O apóstolo Paulo, Pedro, ele tenta entender esta visão. Mas quer entender esta visão? Abra aí em João capítulo 15, você está pertinho, vire sua página para a esquerda. João capítulo 15, em versículo 3. João capítulo 15,
versículo 3, que vai dizer assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Um vizinho me perguntou essa semana, estava conversando com ele e disse: vizinho, eu sou católico, o senhor é evangélico, mas nós temos a mesma missão, que é alcançar Cristo. Mas me diga uma coisa, é uma dúvida ali: se um homem tem a sua mente perversa, ele vai para o céu? Ele disse: não, meu irmão, porque a palavra de Apocalipse diz que os perversos não herdarão o reino de Deus. Mas, meu irmão, quem segue a Cristo está com a mente perversa, o que deve fazer? Simples: limpar-se, porque lá em Salmo vai dizer que tem que ser limpo de mãos e puro de coração. Ele ainda ficou na dúvida: mas como fazer isso? É simples, é a palavra de Deus. Segundo uma pesquisa de